Bom, gente, então hoje a gente vai falar sobre os principais erros na hora de comprar o imóvel, tá? E os erros mais comuns financeiros, tá? E o que te leva, né? Qual é o problema aí que te dá? E como que a gente pode evitá-los, né? Qual que é a melhor opção, né? Então a gente vai ver o certo, o errado e o certo, né? Quais são essas opções para te ajudar aí nessa busca da conquista do imóvel próprio. Então, para quem ainda não me conhece, para quem está chegando agora, eu sou Elisiane Ribeiro e há 10 anos eu ajudo pessoas a conquistarem o imóvel próprio, tá? E a pagarem aí cerca de 1/3 do valor que você pagaria em um financiamento, né? Do modo tradicional. Então, vamos começar, gente. O primeiro erro, né, quando a gente fala de compra do imóvel, todo mundo já pensa na Caixa Econômica Federal, né, gente? Tipo, falou em comprar imóvel, todo mundo já pensa na Caixa Econômica Federal. É normal, né? Isso já está aí dentro da gente, já veio desde pequena, a gente ouve falar, né, sobre o financiamento. Então, é muito comum que você decida comprar um imóvel, e aí você vai fazer o quê? Você vai primeiro procurar o imóvel. E esse é o erro mais comum, tá? Que para você pode nem parecer que é um erro, mas é, né? Que é, ao invés de você primeiro entender como você vai pagar pelo imóvel, não, você já começa a pesquisar imóveis e às vezes até visitar imóveis, né? Aqueles estandes, aqueles lançamentos, aqueles imóveis na planta, que, poxa, eu lembro de um que a gente foi uma vez, eu e o meu marido, que tinha até feijoada no sábado. Poxa, tinha até feijoada para gente, muito legal, né? E aí, poxa, é um lugar de tanto luxo, né? Que a gente fala assim, meu Deus, eu quero esse lugar, eu quero comprar um imóvel aqui, né? E aí parte o primeiro erro, tá? É a gente se deixar levar pela emoção, tá? Então, quando a gente... Tem gente mandando mensagem nesses grupos aí. Quando a gente parte primeiro para pesquisar o imóvel, sem antes ter feito um planejamento, sem antes ter, né, feito um levantamento ali do quanto você poderia pagar, acontece muitos problemas, tá? Que é você tomar uma decisão ali por impulso. Então, o primeiro erro é esse, é você já ir atrás do imóvel sem antes se planejar, sem antes saber como você vai pagar. E isso é tão comum que as pessoas vão, fazem, e aí fica esperando para saber, poxa, será que vai aprovar meu financiamento? Será que não vai? Né? E aí você já deixou uma parte do seu cérebro te dominar, né? Que é a parte lá da emoção, que é a parte que fala assim, poxa, eu quero morar nesse decorado, eu quero esse apartamento para mim. E aí o que acontece com essas pessoas? A grande maioria das pessoas que compram imóveis na planta e não se planejam, lá na hora de entregar as chaves, tem um grande problema de distrato. O que é o distrato? É a construtora te devolver lá parte do valor que você pagou, normalmente desconta aí 25%, pelo menos, do que você pagou. Então, você vai perder dinheiro, você vai ficar frustrado, porque não vai conseguir, né, ter o imóvel. E, poxa, poderia ter evitado toda essa frustração, né? Se planejando, tá? Mas primeiro eu vou falar só os erros, depois a gente fala
dos acertos, tá? Então, esse é o primeiro ponto, quando a gente parte para principalmente quando a gente vai em imóveis, né, na planta, em imóveis decorados, tá? O segundo é quando você vai procurar um imóvel, e aí não precisa ser exatamente na planta, tá? Mas você também não se planejou. E você vai, procura o imóvel, manda a documentação e aguarda o banco dizer se vai ser aprovado ou não o seu financiamento. A grande maioria das pessoas que financiam 80% do valor. E aí, o que acontece? Se você não se planejou para pagar por uma dívida de 35 anos, de 30 anos, acontece muito a questão da pessoa ter que ou vender o apartamento à pressa, né? Ou o apartamento ir para leilão. Por quê? Como não houve um planejamento, as pessoas também não conseguem honrar os pagamentos, tá? E hoje, se você digitar isso aqui ó, no Google, exatamente isso aqui, ó. Deixa eu ver se estão vendo minha tela, né? Então, se você digitar, ó, qual é a forma mais rápida de se perder um imóvel? Ó, ele vai te responder: financiamento da casa própria. É a maneira mais rápida de perder um imóvel. Ao fazer um financiamento imobiliário com o banco, normalmente é usado um sistema chamado de alienação fiduciária. O imóvel fica em nome do banco e só passa para o nome do cliente depois que ele acaba de pagar, tá? E aí, o que acontece com as pessoas que não se planejaram? Acaba perdendo seus imóveis. E aí, ó, olha aonde a gente vai parar. No crescimento de leilões de imóveis. Gente, eu nunca ouvi tanto se falar de imóveis que estão em leilão, tá? Mas é assim, é absurdo. É absurdo a quantidade de anúncios que eu vejo, né, de mercado que eu vejo. Até já me ofereceram para trabalhar com isso, mas eu não achei legal. Assim, para mim não dá, né? Não acho legal. E aí, poxa, então, se você não tem um planejamento, se você sai querendo comprar seu imóvel, se enfia num financiamento que o banco aprovou, de qualquer jeito, sabe? Tipo, às vezes até o vendedor faz alguma coisa para o banco aprovar. Coloca lá alguma coisa, dá um jeitinho, né? Infelizmente, a gente está no país do jeitinho, né? Provavelmente, né, uma quantidade muito grande dessas pessoas vai passar por isso. Vai perder o imóvel para o banco, né? Para o leilão. Ou o distrato lá na construtora, né? Então, por isso que é tão importante a gente se planejar antes de achar o imóvel. E por isso que eu acho que o consórcio é uma ferramenta fantástica, tá? Para isso. Porque você já vai pagando, se planejando. Se você tiver algum problema financeiro, você não tem o imóvel ainda, então não vai acontecer nada com você. Você vai parar de pagar. Se você quiser vender essa carta cancelada, você pode vender. Se você quiser deixar lá e depois retomar. Então, assim, o risco é muito menor. Eu acho que todas as pessoas que, poxa, falam assim, eu quero comprar um imóvel. Gente, faz pelo menos um consórcio pequeno para você ir se planejando, para você ver se você consegue guardar o dinheiro, ver se você consegue pagar esse boleto. Porque não é um boleto tão barato, muitas vezes, né? E principalmente quando a gente fala de financiamento, que os juros é alto, né? É muito alto a parcela, não é baixa, né? E aí, o que entra, né? Entra o desejo, né, de não perder a oportunidade, o desejo da urgência, porque às vezes você não estava pensando em comprar o imóvel, mas alguém falou que, poxa, a pessoa está vendendo lá um imóvel mais barato. Eu preciso dessa oportunidade, eu não posso perder.
Então, tudo se encaixa, e aí você vai, acha que consegue pagar, né? Poxa, se você conseguia guardar dinheiro, não conseguia guardar dinheiro. Então, como que você acha que da noite para o dia você vai conseguir pagar uma parcela alta de um financiamento? Entendeu? Então, esse é o primeiro, né? O primeiro erro na hora de comprar o imóvel é não se planejar, já ir no desejo, já deixar o límbico do seu cérebro te dominar e falar, cara, vai que é seu, você vai conseguir. Eu acho que, né, como eu já disse, eu adoro afirmações positivas, eu acho que tem tudo a ver, mas tem coisas que a gente tem que pesar, porque senão a gente aumenta cada vez mais o leilão de imóveis, cada vez mais o distrato das construtoras. E, gente, eu já atendi clientes que tiveram que fazer o distrato, que tiveram lá o imóvel que perdeu no leilão. É uma frustração tão grande, nossa, que, assim, a gente fica até com pena, sabe? Da pessoa e fala, calma, vai dar certo, vamos fazer agora diferente. É difícil. Sabe qual que é o segundo erro muito comum? É a pessoa começar a procurar um consórcio milagroso. O que é um consórcio milagroso? É um consórcio lá que a pessoa está vendendo uma carta de 400 mil reais e ela está pedindo 40 mil reais por essa carta. Ou ela está pedindo 20 mil reais por essa carta, contemplada. Tá? Esse é o segundo erro. Por quê? Porque se chama golpe do consórcio. Qual que é o problema? A pessoa fala assim, eu quero, então, um consórcio é bom, já sei que é bom, eu vou fazer um consórcio, vou comprar já uma carta contemplada, porque eu não quero esperar. Eu quero já entrar numa carta contemplada e já ter meu imóvel, quero ter essa certeza. A carta contemplada, o Banco Central, tá, ele não autoriza nenhuma administradora de vender. Golpe da carta contemplada. Todos os dias. Não vou falar todo dia, né? Todo dia acho que é muita coisa. Vai uma vez por semana, pelo menos. Eu conheço alguém que passou por essa situação, tá? Alguém me liga e fala assim, Lise, poxa, caí no golpe. E qual que é o golpe? Né? Então, vamos lá. A administradora, a ADM de consórcio, junto com o Bacen, que é o Banco Central, a administradora ela não pode vender carta contemplada, tá? Ela não pode, o Banco Central não autoriza ela, não é uma prática autorizada, tá? Mas a administradora não pode te impedir de transferir uma carta, tá? Então, vamos supor, a Lise foi lá, comprou uma carta, foi sorteada, e, poxa, eu não quero comprar meu imóvel agora, tá? Eu vou vender essa carta, né? O que eu vou negociar com alguém é entre eu e essa pessoa. A administradora, ela não quer saber. Ela não quer saber, tá? Você vai pagar lá uma taxa de transferência de 1%, e ela vai transferir sua cota, faz análise em cima de quem vai receber e tal, algumas fazem isso. Então, é uma negociação muito entre você e a pessoa, não tem ninguém que, tipo, fale assim, se der errado, você procura o Banco Central, você procura um órgão tal. Não. Então, por isso que tem que tomar muito cuidado, porque tem muita gente que anuncia, e aí só tem gente que anuncia, porque infelizmente tem gente que está procurando isso, certo? A pessoa anuncia lá, 400 mil por 20 mil reais. Gente, para e pensa. Se eu tenho uma carta de crédito de 400 mil reais, por que eu vou vender ela por 20 mil? Não existe. A não ser que, poxa, seu amigo está te vendendo, sabe? Tipo, ele quer cancelar, foi contemplado, ele está precisando de dinheiro, ele está te vendendo. Por quê? Se ele abrir a boca para alguém, uma carta de 400 mil, e ele abrir a boca para vender ela por 100, ele vende.
Alguém vai querer comprar. Então, por que ele vai querer vender tão barato? Só se ele for seu amigo e quiser fazer caridade, gente. Não existe. Então, esquece, tá? Carta contemplada só é certa se for cara, tá? Então, é na casa de 40% a 60%, vai depender de quando foi contemplada, de quanto já pagou, tá? E outra, vai fazer a negociação, vai na administradora. Qual é a administradora que você está me vendendo essa carta? A gente pode ir lá? A gente pode ir lá, vai sentar lá na administradora, vai ver se tem essa carta lá, se consegue transferir para o seu nome, e aí você faz um Pix lá para o cara na hora, entendeu? Mas não transfere dinheiro, não dê dinheiro, as pessoas dão dinheiro, assim, tipo, o último que eu atendi, ele deu, tipo, acho que foi uns 35 mil, assim, para o cara. E aí tá lá esperando até hoje. Então, não existe. Não existe. Essa coisa de, tipo, muito barato, a não ser que alguém, né? Que eu já vi casos de pessoas que vendeu para um amigo, vendeu para alguém, porque estava precisando de dinheiro, tal, e vendeu, né, o que tinha pago, um pouquinho mais. Aí sim. Se não, né, principalmente anúncio, né, não conhece a empresa, gente, sai fora, tá? Sai fora, porque normalmente é golpe. E assim, não vá achando que você vai entrar em contato com esse tipo de empresa e que você vai falar com um malandro, vai falar com alguém que, puxa, você fala assim, já dá para saber que é golpe. Não dá para saber, tá? Esse cliente que eu atendi, ele falou, Lise, eles são montados. Aí eu falei, montados, ele tem espera telefônica, tipo isso. Tem a análise de crédito, vai demorar tantos dias, sabe? Ele falou assim, não tinha pressa em receber meu dinheiro, eu não desconfiei em momento algum que era um golpe, não desconfiei, porque eles são muito profissionais, né? Então, toma cuidado, né? Existe aí algumas empresas que vendem, né? Eu já ouvi dizer que dá certo, né? Eu não trabalho com carta contemplada, tá? Então, não tenho nenhuma empresa para te indicar. Mas se você quer fazer esse negócio, já saiba que não vai ser barato, tá? Não vai ser barato simplesmente pela lógica, que a gente vai ter que pegar uma pessoa que já pagou o consórcio por um tempo, né? A não ser que, é um sortudo que saiu no sorteio na primeira assembleia. Dificilmente a pessoa vai querer vender, mas se ela quiser vender, ela vai querer ganhar um dinheiro. Não adianta, né? Então, vamos muito pela lógica. Não existe milagre financeiro. Fique atento, tá? Para você ver se a administradora está cadastrada lá na ABAC. A ABAC, para quem não sabe, é a Associação Brasileira das Administradoras de Consórcio. E o Banco Central também. Você pode digitar no Google, entrar lá, consulta. Vou compartilhar aqui com vocês. Consulta administradora de consórcio. Ele vai te dar lá também. Vamos supor, eu entrei aqui no site da ABAC, abac.org.br. Eu vou digitar aqui, Porto Seguro. Vamos pôr a busca aqui. Ela já vai me dizer, razão social da Porto. Aí você clica em cima, ela vem até o endereço, da empresa. Ela mostra aqui, quanto tempo a empresa está no mercado, 40 anos no segmento, tal, não sei o quê. A Porto Seguro em si tem 70 anos de mercado, né? No consórcio ela tem 40. O que é importante você saber da administradora? Quando a gente fala de consórcio, a gente tem que entender o conceito, tá? Para quê? Para que você consiga achar a melhor administradora dentro do seu perfil, tá? E o que eu quero dizer com isso? Qual que é o conceito do consórcio? A administradora, vamos por lá, a Porto Seguro que a gente viu ali. A Porto Seguro já está no mercado há muito tempo, é consolidada, tem um nome forte, uma marca forte, né? Uma empresa ok. Consórcio Porto Seguro é um
um dos melhores aí do Brasil, tá? Ah, mas, poxa, aqui para mim, a Porto Seguro não deu certo porque não aprovou, né? A Porto Seguro, poxa, faz uma análise aí na entrada, não aprovou para mim e tal. Então, eu vou buscar uma segunda opção, tá? O que você tem que ter em mente? Que no consórcio, a administradora, tá? A administradora, ela nunca pode botar dinheiro ali no grupo. Então, gente, tem lá o grupo de pessoas. Tem um grupo de pessoas lá. Tá lá a Cleide, tá lá o Sérgio, tá lá o Ailton, tá lá o Gabriel, tá lá todo mundo dentro desse grupo. Todo mundo quer comprar seu imóvel, tá? Todo mês, vocês vão pagar uma parcela, tá? Que a administradora vai tirar a parte dela, tá? Então, a taxa de ADM. E o que sobrar, ela vai mandar aqui para o caixa. Então, vai mandar dinheiro aqui, ó. E aí, o que a gente vai fazer com esse dinheiro? A gente vai contemplar essas pessoas, tá? Então, a administradora, ela tem que ter um nome consolidado, sim, para que ela saiba administrar o grupo. Não é fácil administrar um grupo. E o que é administrar um grupo? É cobrar a pessoa para pagar em dia, é fazer o cálculo do saldo, é colocar um imóvel como garantia para o grupo. Então, quando você compra um imóvel com consórcio, o Banco Central fala assim, administradora, você pode liberar esse dinheiro aí para o Ailton, mas o Ailton tem que colocar uma garantia aqui para o grupo, não é para a administradora, para o grupo. Então, vai alienar o imóvel dele como garantia. Se ele não pagar, vai acontecer a mesma coisa com o financiamento. Vai entrar com a retomada do imóvel. Entendeu? Então, por que tem menos retomadas de imóveis com consórcio do que com financiamento? Porque a pessoa aprende a se planejar primeiro. O consórcio, ele ajuda a pessoa a ter consciência primeiro da dívida para depois ter o bem. Seja por 2, 3 meses, 6 meses, 1 ano. Entendeu? Além do que o prazo ser muito menor e a taxa muito menor. Então, a parcela também fica menor. Então, tudo isso coincide em ter menos retomadas de imóveis pelo consórcio do que pelo financiamento. Né? Lá no Google mesmo está dizendo. Tem mais retomada. Né? Como se perder um imóvel rápido pelo financiamento. Tá? Então, quando a gente fala de administradora, hoje a gente tem aquele consórcio que está aí todo digital, né? Meu consórcio, my consórcio, sei o quê. Gente, vocês estão vendo todas essas aulas que eu estou fazendo sobre consórcio, sobre mentalidade, sobre planejamento, sobre o que é melhor para vocês. Além dessas 2 semanas, ainda tem a maratona, e depois ainda tem a mentoria. Será que é tão simples que você consegue entrar num site e comprar ali o que você quer? Vocês acham que isso é tão simples? Se fosse tão simples, gente, isso já estava acontecendo faz tempo. Então, quando eu falo de melhor administrador, a gente não tem que olhar só o quê? Só a taxa. Porque às vezes a administradora está cobrando uma taxa ó, lá embaixo. Tipo esses digitais aí, a taxa é lá embaixo, gente. Só que como que ela vai pagar a galera para administrar isso aqui? Ah, vai pôr um monte de robô para administrar? Pode ser que dê certo, pode ser que não. Eu não arriscaria colocar o meu dinheiro, tipo assim, num negócio que eu ainda não tenho, né? Que é o consórcio, que você é um credor, você está colocando seu dinheiro aqui, você ainda não tem um bem. Você vai colocar em qualquer lugar? Não vai, gente, pelo amor de Deus, não façam isso. Vai para uma empresa que já está aí fazendo isso ó, há muito tempo. Que já está consolidada. Por quê? Para não quebrar a cabeça. Ah, a empresa vai demorar para se consolidar, a outra lá vai. Mas cada um, né? Tem gente que vai entrar lá e não quer nem saber de conhecimento, não quer saber de estudar, não quer saber de ouvir, e vai lá. E aí depois faz, não dá certo,
Você entrar no Reclame Aqui, tá lotado de reclamações, lotado de reclamações. Por quê? Porque não tem conhecimento, acha que porque é barato, né? Aí lembra da aula de ontem? Barato, bom, né? E rápido. Não existe, gente. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana, e aí a pessoa falou assim para mim, Lise, poxa, né, você fala de um jeito legal, né, de comprar um imóvel e tal, de não sei o que e tal, mas será que isso não está já resolvido na cabeça das pessoas? Será que a pessoa já não fala assim, eu vou comprar um imóvel, eu financio, eu peço dinheiro para o meu pai, para minha mãe? Eu fiquei rindo depois sozinha, sabe? E aí eu falei assim, gente do céu, como tem gente que não tem a menor ideia do que é a gente, além de não ter conhecimento, a gente ter instruções financeiras. Não é todo mundo que vai no banco e consegue um financiamento. Não é todo mundo que consegue pedir para o pai e para a mãe uma casa para morar. Né? E aí depois eu fiquei conversando com meu marido, eu falei, gente, a realidade, né? Hoje se a gente for fazer uma pesquisa, né, a população brasileira, mais de 50% tem o desejo de ter o imóvel e não consegue. E é basicamente por falta de educação financeira e de ferramentas para ajudar a pessoa nesse caminho, né? Então, eu fiquei pensando depois e eu falei assim, gente, será que eu estou muito, assim, olhando para a minha realidade, né? Porque a minha realidade não foi fácil, né? Não foi. Para a gente conquistar o que a gente conquistou, e eu acho que a gente conquistou até muito rápido, né? E eu agradeço todos os dias a Deus por isso, mas pelo nosso esforço também, né? Porque a gente trabalhou muito para isso. Mas eu fico pensando, eu falo, não, gente, eu lembro de todas as minhas frustrações de quando eu queria ter o meu imóvel, quando eu queria comprar meu imóvel, e não sabia como fazer, né? Não tinha. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar em uma empresa, que foi onde eu fui para a área de consórcio, eu lembro que uma amiga minha, eu trabalhava num outro departamento, né? Não tinha nada a ver com consórcio. E aí uma amiga minha falou assim, Lise, por que você não faz consórcio? Ai, vai fazendo, eu fiz, comprei meu apartamento e tal. E aí eu lembro que eu fui conversar com um consultor, gente, eu não entendi nada. Ele falou, eu não entendi nada, eu saí. E aí depois, tipo, acho que um ano depois, eu fui trabalhar na área de consórcio. E aí eu comecei a entender que, tipo, não é só consórcio que a gente tem que falar, a gente tem que falar de tanta coisa antes, tá? E que o consórcio, ele vai entrar, sim, ele vai encaixar, ele vai te ajudar, tá? Mas primeiro você precisa entender tanta coisa, né? Tanta coisa que às vezes a gente não teve essa oportunidade, né? O Jefferson, quando a pessoa é contemplada, o valor do consórcio tem que ser total do imóvel, posso usar uma parte, outra parte, posso pegar em dinheiro. E o valor das parcelas continua fixas. Liz, estou gostando do conteúdo, você representa alguma ou apenas mentoria? A gente faz a mentoria, tá? E também a venda. Então, a gente tem aí um leque de administradoras, tá? Tudo de acordo com o seu perfil. Jefferson, vamos lá. Carta contemplada, o valor do consórcio tem que ser o total do imóvel? Não, tá? Então, vamos lá. Eu fiz uma carta, vamos supor, eu fiz uma carta de 450 mil. 400 mil, fiz uma carta de 400 mil, tá? E aí eu vim comprar esse imóvel aqui e, poxa, o imóvel custava 350. Sobrou 50 mil, certo? O que eu posso fazer com esses 50 mil? Posso pagar a documentação, que, gente, é uma bica a documentação de cartório, né? É um boleto de TBI que eles te mandam, que você tem que pagar assim, ó, em 2 dias, dependendo aí do
da região que você está, né? É uns 3, 4% aí, depende da região que você está. Então, é um valor significante. Então, é sempre legal você, na hora que você vai comprar o consórcio, ou na hora que você já comprou o consórcio, está procurando imóvel, já tenta negociar um desconto do imóvel, já contando que você vai ter que pagar lá a documentação, tá? Então, Jefferson, pagou a documentação, sobrou ainda algum dinheiro? O que você pode fazer? Ou abater das últimas parcelas do seu saldo devedor, tá? Ou reforma, tá? Então, você também pode fazer reforma. Porém, a reforma, você vai precisar de um cronograma físico-financeiro para fazer. O que é um cronograma físico-financeiro? É um engenheiro que vai fazer o cronograma da obra e vai registrar esse documento na prefeitura. Né? Quando a gente reformou esse apartamento, foi uma reforma grande, né? Então, hoje até reforma pequena, se você vai fazer em algum apartamento, você tem que ter esse registro, tá? Senão, né, o síndico bate aqui e fala, não pode fazer, cadê a documentação? Então, tem que estar registrado. Se é uma obra, tipo, sabe, uma obra pequenininha, você comprou uma casa e sobrou lá 10 mil, você vai fazer uma obra, vai usar esse dinheiro? Eu já acho que não compensa, porque você vai para fazer esse documento, você vai gastar, dependendo aí da região, aqui em São Paulo, o engenheiro é entre 5 mil para fazer esse documento, a gente achou um por 3, tá? Mas é nessa casa, de 5 a 7 mil. Então, se a reforma é muito pequena, eu acho que não vale a pena, tá? Mas se for uma reforma maior aí, de uns 50 mil para cima, aí vale a pena sim, tá? Algumas administradoras liberam só por reembolso também, então você tem que ter pelo menos o valor aí da primeira etapa, para depois ir liberando aí as próximas etapas, tá? Vamos lá, a pandemia piorou um pouco essa diferença social, Posso usar o FGTS para dar lance? Gente, pode sim, tá? FGTS é sempre de acordo com as regras da Caixa Econômica. Nunca é de acordo com a administradora. A administradora não tem nada a ver com isso, tá? Então, a regra é da Caixa. Qual que é a primeira regra da Caixa Econômica? O imóvel tem que ser para moradia. Vai comprar um imóvel para alugar, um imóvel para não sei o quê, já tem um imóvel, vou comprar outro imóvel para alugar, esquece, a Caixa não vai liberar. Vou comprar um imóvel comercial, não vai liberar. Lise, mas eu estou em São Paulo e eu já tenho um imóvel aqui, beleza? Já tem. Só que, eu vou ser transferido para um outro estado, minha empresa vai me transferir para um outro estado. Eu posso comprar outro imóvel lá? E usar o FGTS? Pode, tá? Então, a Caixa vai entender que você precisa de outro imóvel lá para moradia, e ela vai te pedir comprovações disso, tá? Então, a empresa que você trabalha vai fazer uma carta dizendo que você foi transferido para lá, e aí a Caixa Econômica libera, tá? Como que você faz para usar o FGTS no consórcio? Você pode usar para dar lance, você pode usar depois para ir amortizando de 2 em 2 anos, igual um financiamento, normal, tá? Normalmente, quando você está lá no grupo de consórcio, foi lá, o Ailton foi lá, deu um lance, tá? Ele foi contemplado, o lance dele foi aceito. E ele deu um lance com um FGTS. E mais um dinheirinho lá do bolso dele, um exemplo. Tá? A administradora vai te falar assim, você tem 2 dias para pagar esse lance. Ou você tem 5 dias, depende da administradora. O FGTS, ele não vai sair nesse prazo, tá? Não tem como ele sair. O que a administradora vai te pedir? Um extrato atualizado do seu FGTS, quando contemplar sua carta. E aí ela vai te dar um boleto só da diferença do seu lance. Entendeu? Então, você vai mandar o extrato atualizado.
Quando você achar a sua casa, né? Porque normalmente demora aí, gente, 1 ano para você achar seu imóvel quando você começa a procurar, quando você faz a coisa certa. Depois de 1 ano, em média, né? O que acontece? Aí, você vai fazer o desmembramento lá com a Caixa, tá? Tem umas empresas que fazem esse desmembramento, mas o atendimento não está muito legal. E aí a Caixa Econômica, deixa eu virar isso aqui. E aí a Caixa Econômica agora está fazendo esse desmembramento lá por ela. Mas olha que legal. Cobra. Ai, é o Brasil, Brasil. Ela cobra, tipo, vai, R$2.000, acho que é 1.000 e pouco, quase R$2.000, para liberar o seu FGTS, o seu dinheiro. Olha que coisa mais linda, gente do céu. Quando eu vi isso, eu achei um absurdo. Mas a gente ainda agradece, né, que ela está tendo esse serviço agora, porque antes a gente ficava à mercê aí de poucas empresas que faziam isso, né, e aí o atendimento estava deixando aí a desejar. Então, a Caixa Econômica cobra para liberar o seu FGTS e a gente ainda agradece. Esse é o nosso país. Enfim, vamos falar agora rapidinho, gente, porque a hora passa muito rápido, né? Então, quando eu falo de planejamento financeiro, de usar o consórcio para isso, ontem a gente falou muito sobre isso. Você não precisa já iniciar aí numa carta muito alta, tá? Então, eu uso muito a minha história, né? E de vários clientes meus, que fazem lá cartas menores, sabe? Tipo, eu posso pagar uma carta de 100 mil. Então, eu vou lá, faço uma carta de 100 mil. A parcela lá, vai, R$600. A parcela encaixou no meu orçamento. Eu deixei de gastar com coisas que, né, a gente nem sabe onde gasta, aquela coisa louca. Aí eu vou lá e compro mais uma cartinha de R$100.000, tá? Então, essa é uma das estratégias. E aí tem carta menor, tem carta de 55, tem carta de 70, enfim. Tá? Essa é uma das estratégias que dá para se fazer para você começar a se planejar. Eu tenho um filho, eu quero já, né, de repente, em vez de fazer uma previdência, eu já quero fazer um consórciozinho lá de R$70.000 para ele. Ele vai resgatar com as correções anuais mais de, dependendo aí de como que vai ficar, mais de R$180.000 no final, em dinheiro. E se for contemplada, fica aplicada, né? Então, tem várias alternativas, tem várias estratégias. O consórcio, ele pode ser usado para você construir, para você reformar, para você comprar o imóvel, para você comprar outro imóvel e alugar, para você dar de presente, né, para o seu filho, quando ele fizer 18 anos, eu vou pegar o dinheiro do consórcio lá no final do plano, eu vou pegar em dinheiro corrigido. Poxa, eu vou pegar lá mais de R$100.000 corrigido para o meu filho, que acabou de nascer agora. Né? Então, ele cabe para várias pessoas, tá? E quando a gente fala de administradora, tudo vai depender do seu perfil realmente, né? Porque tem administradora que cobra uma taxa de ADM mais baixa, tá? Mas aí, além da taxa de administração, isso aqui eu vou falar mais amanhã também, mas além da taxa de administração, ela cobra um negócio que se chama fundo de reserva. Ela cobra um fundo de reserva alto. Então, não adianta ela cobrar uma taxa de administração alta e um fundo de reserva alto. Tem que estar equilibrado, porque esse fundo de reserva, ele quer dizer muita coisa em relação à saúde financeira do grupo. E aí é aonde você consegue enxergar sem ter que perguntar para ninguém, sabe? Tipo, esse consórcio aqui que está me oferecendo, não sei se é legal. Por quê? Porque o fundo de reserva é muito alto. Se o fundo de reserva é muito alto, significa que tem um cancelamento também muito alto.
Então, lembra, a administradora não põe dinheiro dentro do grupo. Então, se não está arrecadando dinheiro legal, dinheiro suficiente, vai ter o quê? Menos pessoas contempladas, sorteadas. Então, são essas coisas que a gente precisa entender, você entender, para você tomar uma decisão consciente, né? E ser protagonista dessa decisão. Não tipo, o vendedor que me enrolou, me falou. Não, você entendeu o processo. Você entendeu como funciona. Você entendeu que, de repente, essa estratégia não é para você. Às vezes, a estratégia para você é fazer uma carta só. Porque aí, se sair no sorteio, já resolve sua situação. Se você não tem nenhum dinheiro para dar lance, ou não tem expectativa de ter um dinheiro para dar lance, aí você não tem que fazer isso. Entendeu? Às vezes a gente fala assim, o vendedor quer me vender um monte de cota para bater a meta dele. E às vezes é verdade. Às vezes isso é verdade. Tá? Isso pode acontecer. Mas às vezes não. Se você entender o processo de como fazer várias cotas, te ajuda dentro da sua estratégia, pode ser boa. Eu tenho vários clientes contemplados dessa forma, mas tinha uma estratégia desenhada. Tinha um valor, mesmo que mínimo. Né? Então, hoje, quando o cliente tem pelo menos 25% do valor, dá para montar essa estratégia. Não é em todas as administradoras, não é. Porque só tem uma que dá para fazer isso. Então, você consegue entender que, poxa, não é só para vender consórcio, é para transformar a sua vida. É para te dar um lar, é para você depois me chamar para um churrasco, não que eu como mais carne, não é para você me chamar para um happy hour. Brincadeira. Então, eu acho que quando a gente tem conhecimento, a gente tem o poder, né? O poder de decisão. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Conhecimento, você tem o poder de decisão. Mas eu acho que ainda falta um pouquinho do quê? De instrução, de experiência. Porque, às vezes, tem coisa que as pessoas falam e a gente fica vendido mesmo, porque a gente não sabe do que a pessoa está falando. E eu passei por isso quando eu fui ter minha primeira filha. Eu queria parto normal, e todos os médicos que eu ia, eles falavam assim, Lise, até o final da sua gravidez, eu te convenço a fazer uma cesariana. E aí eu me sentia tão incapaz, porque como que eu vou discutir com um médico se lá na hora ele falar assim para mim, Lise, ela está em sofrimento, vai ter que fazer uma cesariana. Eu vou discutir? Então, a falta de conhecimento, né, nessa área, para mim, nossa, me deixava, assim, eu ficava arrasada. Até que eu descobri uma médica, né, que estava ali, tipo, para transformação, sabe? Ela não estava ali para fazer cesariana, ela estava ali para fazer o que você quisesse fazer. E aí foi quando, né, deu tudo certo, né, acabei fazendo todo o pré-natal com ela. Mas eu acho que é o mesmo sentimento que a gente tem quando a gente não tem o conhecimento e a segurança de alguém que, tipo, fale assim, eu já fiz isso aqui, o tanto de gente aqui, que deu certo. Eu já fiz essa outra estratégia aqui de uma carta só, que vai lá no sorteio, que você tem que, não pode atrasar, que você tem que fazer isso, você tem que fazer... Você entendeu? Eu acho que vai um pouco além de só entrar num site, de falar com um robô e comprar uma carta de consórcio, né? Então, eu acho que esses pontos a gente tem que ficar ligado, porque senão depois, o consórcio não presta. Gente, o consórcio é minha vida. Tudo que eu tenho, eu devo ao consórcio. Devo a ter conhecido esse mercado, né? E dentro lá da maratona, você vai conhecer histórias de pessoas que estavam aí, igual você, tá? E que, de tanto ouvir eu falar de consórcio, de tanto
o consórcio transformar a vida delas, né? Elas automaticamente também começaram a transformar a vida de outras pessoas. Então, o que você tem que ter nesse momento, né? Como que você tem que chegar na maratona? Com a mente aberta. Esquece o não é para mim, esquece o eu não consigo, eu não sou capaz, esquece. Todos nós somos capazes. Gente, então é isso. Obrigada aí pela presença de vocês. Um beijo aí no coração de vocês. Eu vou cobrar, hein, Cleide? Eu vi sua mensagem aqui. Um beijo, gente.